Bem-vindo ao Estoico Milenar 2025. Aqui, a sabedoria antiga não é história, é arma. Cada vídeo é um convite para despertar sua força interior, silenciar o caos ao redor e lembrar quem você nasceu para ser. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo em você se recusa a viver no automático. E isso muda tudo. Parte 1. A máscara e a identidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira usando uma máscara e chamando isso de identidade. Elas sufocam suas verdades para se encaixar, reduzem seus sonhos para se sentirem seguras e depois se perguntam por que tudo parece vazio, irreal, desconectado. Mas o problema não é que elas estejam perdidas, é que nunca tiveram coragem de encontrar quem realmente são, a versão autêntica, adormecida sob o barulho do mundo. O mais assustador, essa versão ainda está viva, esperando, mas toda vez que você evita o desconforto, a enterra um pouco mais fundo. Cada rolagem sem propósito, cada riso contido, cada vez que você se cala quando queria falar, é mais um passo para longe de quem você nasceu para ser. Você foi feito para construir, não para apenas se adaptar. Como disse Marco Aurélio, o valor de um homem é proporcional àquilo que ele almeja. Então, se pergunte com sinceridade: o que você tem aceitado como suficiente quando na verdade nasceu para mais? A distância entre a vida que você tolera e a vida que você merece é uma única escolha. Se algo dentro de você reconhece essa verdade, se isso toca mais fundo do que qualquer palavra, então você está exatamente onde precisa estar. E se esse tipo de mensagem faz sentido para você, há uma maneira simples e poderosa de continuar essa jornada. Se inscreva no canal Estoico Milenar 2025. Vamos juntos aprofundar esse despertar. Parte 2. O espaço entre quem você é e quem pode ser. Há um momento silencioso que chega para todos nós, sem aviso, sem cerimônia, apenas surge. E nele percebemos que estamos vivendo no meio termo, nem inteiramente presentes, nem totalmente ausentes, com o pé nos nossos potenciais e o outro preso no conforto que nos paralisa. Esse equilíbrio parece inofensivo. A sociedade até o aplaude como prudência, como maturidade. Mas aqui está a verdade desconfortável. Não dá para viver dividido e esperar plenitude. Você não pode agarrar a segurança com uma mão e esperar voar com a outra. Evitar o desconforto parece alívio, mas é só atraso. E cada decisão que você toma, mesmo as pequenas, abre uma porta e fecha outra. Não é pessimismo, é realidade. Dizer sim ao conforto é dizer não ao crescimento. Aceitar distrações é recusar o foco. Viver distraído não é inofensivo, é escolher adiar sua própria evolução. Você não pode querer se tornar sua melhor versão e continuar agarrado aos hábitos que te mantêm na média. Como Epicteto nos ensinou, nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. E essa maestria não nasce da conveniência, nasce da convicção, do compromisso com a verdade, da coragem de sentar em silêncio consigo mesmo e não fugir do que surgir. Carl Jung dizia que as pessoas fazem de tudo, até o mais absurdo, para evitar encarar a própria alma. E ele estava certo. Preferimos mergulhar por horas nas vidas dos outros do que passar minutos olhando para dentro. Nos comprometemos com planos vazios, dizemos sim por medo de dizer não, tudo para escapar de uma verdade incômoda, o silêncio que revela o que não queremos ouvir. Mas fugir não elimina o problema, só o torna mais barulhento com o tempo. Parte 3. O preço das pequenas escolhas. Aristóteles acreditava que a excelência não é um ato isolado, mas sim um hábito formado por escolhas repetidas. Você não acorda um dia em plena harmonia, você a constrói passo a passo, escolha a escolha. E a cada vez que escolhe o fácil ao invés do esforço, a distração ao invés do silêncio, o conforto ao invés da coragem,
você se afasta daquilo que poderia ser. A vida não é neutra, ela está sempre em movimento. Ou você cresce, ou você estagna. Você não está flutuando, você está derivando em alguma direção. E existe uma linha que precisa ser traçada. Ou você vive como esperam que você seja, ou se torna quem realmente é. Mas não dá para ser os dois. Não dá para buscar validação e autenticidade ao mesmo tempo. Um sempre vai trair o outro. Quando você se molda demais ao que os outros esperam, de pouco esquece o formato da sua própria alma. Platão alertou que a apatia pelos assuntos públicos é o preço de ser governado por homens maus. Mas vamos tornar isso pessoal. A apatia com sua própria vida faz você ser governado pelo medo, pelas distrações, pelos outros. E isso, mais que triste, é trágico. Porque o outro caminho está bem diante de você. Escolha consciente, escolha corajosa, escolha presente. Você pode escolher aquilo que te fortalece ou continuar se anestesiando com o que te drena. A pergunta é: o que você vai escolher agora? Porque daqui em diante, cada pequeno sim, cada silêncio, cada distração tolerada, ou está te aproximando da sua essência, ou te afastando ainda mais dela. Parte 4. O mito da prontidão. Existe uma mentira sutil, quase imperceptível, que repetimos para nós mesmos. Espere até estar pronto. Como se um dia, por mágica, você fosse a acordar completamente confiante, livre de medo, cheio de certezas. Mas essa manhã perfeita nunca chega, porque a verdade é simples e brutal. Estar pronto não é um sentimento, é uma escolha. E quase sempre você vai ter que agir antes de sentir que pode. Vai ter que caminhar mesmo com as pernas trêmulas, falar mesmo com a voz falhando, se lançar mesmo com o coração acelerado. Muita gente confunde coragem com confiança, mas não se engane, confiança é a recompensa que vem depois. Coragem é o que vem antes. Coragem é o que aparece quando tudo dentro de você diz não vá, e ainda assim você vai. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. O medo que você evita não desaparece. Ele se esconde, se fortalece, se espalha. Aquela conversa que você adia, a decisão que você posterga, a versão de si mesmo que você evita encarar. Quanto mais tempo você demora, maior o poder que dá a esse medo. A verdade, ninguém cresce no conforto e ninguém evolui na certeza. Platão escreveu que coragem é saber o que não se deve temer. Mas hoje, tememos tudo que não vem com garantia. Tememos errar, tememos sermos julgados, tememos tentar e falhar. E por isso, esperamos. Dizemos que é falta de tempo, de preparo, de clareza, mas lá no fundo sabemos. O que falta mesmo é agir com medo, não sem ele. Se isso está ecoando em você, prepare-se para a parte 5, onde vamos refletir sobre o falso conforto da normalidade e o preço invisível de uma vida vivida no modo automático. Sigo com ela. Parte 5. O custo invisível da normalidade. Existe algo sedutor em ser normal. Parece seguro, previsível. Parece que está tudo certo, simplesmente porque todos estão fazendo o mesmo. Mas aqui está o problema. O normal não te leva aonde você realmente quer chegar. O normal te mantém num ciclo silencioso, num lugar cômodo, rotineiro e dolorosamente esquecível. E o mais cruel, você não foi feito para isso. Lá no fundo você sente. Sabe aquele incômodo silencioso quando seus dias passam iguais e seus sonhos viram papéis de parede no fundo da mente? Isso é a sua alma se revoltando contra a mediocridade. A verdade, ser normal é fácil. É chegar atrasado e sair cedo.
É viver esperando o fim de semana para se sentir vivo. É mergulhar no celular enquanto sua missão acumula poeira. É dizer um dia quando você sabe que o tempo está escapando. Epicteto nos pergunta: por quanto tempo você vai esperar até exigir o melhor de si mesmo? Essa pergunta deveria ecoar em você, porque a verdade é clara. Você está entregando um esforço comum, mas esperando resultados extraordinários. Essa conta nunca fecha. Aristóteles dizia que excelência nunca é acidental. Ela é fruto de escolhas conscientes, de intenção elevada e de ação incansável. Isso quer dizer que você não esbarra na grandeza, você a constrói. Você a esculpe nos minutos que os outros desperdiçam. Você a ergue nas ações difíceis, discretas e incômodas. Aquelas que geram profundidade e disciplina. Vamos ser sinceros, a mediocridade está lotada. Por isso, parece segura. Mas não é segurança. É só familiaridade disfarçada. Eu não estou te dizendo para acelerar em tudo. Exaustão não é medalha. Mas você precisa escolher as áreas da sua vida onde simplesmente recusa ser mediano. Talvez seja a sua saúde, seu propósito, seus relacionamentos, sua mentalidade. Seja o que for, vá com tudo. Não com pressa, mas com presença. Marcos Aurelius nos lembrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E o mundo vai continuar te seduzindo com recompensas rasas, com aplausos vazios, com dopamina fácil. Mas sua paz, seu poder, seu propósito estão enterrados sob camadas de distração, camadas que o normal adora alimentar. Parte 6. A coragem de ser você. Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas como fazer isso se você vive imitando os hábitos, os medos e as distrações de todos ao seu redor? Chamamos isso de segurança, mas na verdade é perda de identidade coletiva. Estamos terceirizando quem somos para uma multidão cansada, dispersa e infeliz. Você já olhou em volta? Normal está esgotado. Normal vive dizendo, está tudo bem, enquanto se desfaz por dentro. Então, por que ainda insistimos em ser como todo mundo? Por que ainda temos medo de sermos diferentes se é justamente a diferença que move o mundo? Sócrates nos alertava: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E se você não parar para questionar se a vida que está construindo reflete quem deseja ser, então você não está vivendo, está à deriva. A deriva na correnteza da cultura, a deriva no conforto, a deriva rumo à média. Vamos ser sinceros, a mediocridade está lotada, por isso parece segura, mas não é segurança, é só familiaridade disfarçada. Eu não estou te dizendo para acelerar em tudo, exaustão não é medalha, mas você precisa escolher as áreas da sua vida onde simplesmente recusa ser mediano. Talvez seja a sua saúde, seu propósito, seus relacionamentos, sua mentalidade. Seja o que for, vá com tudo, não com pressa, mas com presença. Marcos Aurelius nos lembrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E o mundo vai continuar te seduzindo com recompensas rasas, com aplausos vazios, com dopamina fácil. Mas sua paz, seu poder, seu propósito estão enterrados sob camadas de distração, camadas que o normal adora alimentar. Parte 7. O que você procura já está em você. É curioso como passamos a vida inteira procurando fora algo que sempre esteve dentro. Como se estivéssemos em uma missão constante para nos tornar alguém, quando na verdade o que mais precisamos é voltar a ser quem sempre fomos antes de nos perdermos no barulho do mundo.
Vivemos pressionados a nos encontrar, a descobrir quem somos, como se estivéssemos perdidos. Mas e se a verdade for outra? E se você nunca esteve perdido, só estava distraído? Quando foi a última vez que você ficou com você mesmo, sem distrações, sem celular, sem música, sem nenhum filtro? Só você, em silêncio. A maioria evita esse momento como se fosse perigoso, mas é justamente aí, na quietude, que mora a sua verdade. É ali que vivem seus instintos, é ali que nasce a clareza. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E ele estava certo. Vivemos correndo atrás de mais conquistas, mais aplausos, mais validação. Na esperança de que, se fizermos o suficiente, comprarmos o suficiente, agradarmos o suficiente, finalmente nos sentiremos inteiros. Mas a verdade, a inteireza nunca esteve lá fora. Os estoicos sabiam disso. Marcos Aurelius escreveu: olhe bem para dentro de si mesmo. Existe uma fonte de força que sempre brotará se você aprender a buscá-la. Seu poder não está em se tornar algo novo, está em lembrar quem você é antes do mundo te dizer quem deveria ser. E se isso tocou algo aí dentro, ótimo! Significa que essa parte de você ainda está viva, esperando para ser resgatada. Parte 8. O preço de viver uma vida que não é sua. Nos tornamos especialistas em fingir. Fingimos que está tudo bem. Fingimos que concordamos. Fingimos que somos aquilo que o mundo espera. Adaptamos nossas falas, gestos e escolhas para caber em moldes que nunca foram feitos para nós. Mas fingir tem um custo. Quanto mais você representa um papel, mais difícil se torna reconhecer sua própria voz embaixo de tanto ruído. E chega uma hora em que você olha ao redor e tudo parece vazio. Mesmo que por fora sua vida pareça bem-sucedida. Platão dizia que o conhecimento não é algo que se adquire, mas algo que se recorda. A verdade já está em você. A consciência não é uma construção, é um desenterrar. É remover camada por camada até reencontrar aquela parte crua, autêntica, que não está nem aí para curtidas, filtros ou algoritmos. Essa parte de você, ela já sabe. Ela sabe o que te dá vida, o que te tira o sono, o que te deixa fora de alinhamento. Mas nós a silenciamos. Sempre que dizemos sim, querendo dizer não. Sempre que seguimos o que parece bonito e não o que sentimos que é certo. Sócrates afirmou: conhece-te, este é o princípio de toda sabedoria. Mas hoje, passamos mais tempo estudando estranhos online do que explorando nossos próprios corações. Esse é o paradoxo moderno. Queremos significado, mas procuramos em todo lugar, menos dentro de nós. Parte 9. Seu passado não é prisão, é matéria-prima. Há algo poderoso em entender que ninguém virá terminar sua história por você. Sim, é desconfortável, mas também é libertador. Sua vida não é o roteiro de outra pessoa. Você não é um figurante neste mundo. Você é o autor, o narrador, o artista. E goste ou não, o pincel sempre esteve em suas mãos. A vida com os seus erros, fracassos e arrependimentos pode começar a parecer uma corrente. Mas isso é ilusão. Os estoicos nos ensinaram a não lamentar o passado, mas a usá-lo. Marcos Aurelius escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Aquele erro que você carrega como peso pode ser a base da sua virada. Aquela dor é a textura do quadro que você está prestes a pintar. Carl Jung dizia:
Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. Essa mudança de perspectiva é tudo. Você pode continuar olhando para o passado como prisão. Ou pode pegar esse pincel e pintar por cima. Não para apagar, mas para transformar. Cada capítulo difícil, cada cicatriz, não é lixo emocional, mas é profundidade. É o que torna sua obra real. E não se deixe enganar pela pressão de ter tudo pronto. Isso é mais uma armadilha. Você não precisa enxergar o quadro inteiro. Você só precisa começar. Mesmo que a mão esteja tremendo. Mesmo que os primeiros traços pareçam incertos. Aristóteles acreditava que a excelência nasce do hábito não de grandes momentos, mas de escolhas pequenas, repetidas todos os dias. A pergunta, então, não é vai ser perfeito, mas sim, você vai começar? Parte 10. O início de tudo está em uma escolha. Platão dizia que o começo é a parte mais importante do trabalho. E mesmo assim, é exatamente onde mais hesitamos. Ficamos parados, esperando o momento certo, a ferramenta certa, o humor certo. Mas sabe o que você realmente precisa? Movimento. A simples decisão de aparecer mesmo em meio à dúvida, mesmo que tudo ainda pareça confuso. Essa é a verdadeira coragem. Ela não grita. Ela não precisa estar pronta. Ela apenas age, em silêncio, com consistência. Sócrates ensinava: conhece-te a ti mesmo, mas também haja a partir disso. Porque saber quem você é não vale de nada se você não transforma isso em direção. Seu passado não vai se reescrever, mas você pode escrever algo novo. Hoje, agora. E talvez não seja limpo. Talvez seja bagunçado no começo, mas será seu. E isso é o que faz valer a pena. Então não espere por clareza. Não espere por estar pronto. Pegue o pincel. Use a dor, a dúvida, os tropeços. A tela está bem na sua frente. O tempo está passando. Quer você haja ou não. E aqui está o momento sutil, quase invisível, em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de esperar. Você parou de pedir permissão. Você parou de deixar o medo segurar o volante. E decidiu. Não por se sentir invencível, mas porque o preço de continuar parado se tornou mais alto que o medo de dar o próximo passo. Essa é a virada. Não do lado de fora, mas aqui dentro. Quando você olha no espelho e não vê mais só fracassos ou atrasos, você enxerga um começo. Um começo real, cheio de falhas talvez, mas cheio de coragem também. Você não precisa da permissão de ninguém, nem ver o futuro idealizado de você mesmo. O que você precisa, você já tem. Fôlego nos pulmões e fogo no peito. O que separa quem você é hoje da versão que você nasceu para ser não é sorte, não é talento. É uma só coisa: uma escolha. Então escolha viver por inteiro. Escolha sair do piloto automático. Escolha dar voz à verdade que você vinha sufocando. E sim, vai dar medo. Transformação sempre dá. Mas também é sagrada. Porque quando você abandona a normalidade, quando para de tentar se encaixar em moldes que nunca foram seus, você entrega ao mundo algo que ele estava esperando o tempo todo.
Você. Autêntico. Sem filtro. Real. Aristóteles dizia que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Mas o que ele não disse é que agir sobre esse conhecimento também exige coragem. E se sua voz tremer ao falar sua verdade, ótimo! Significa que importa. Significa que é real. Então levante-se, mostre-se, fale. Não um dia, hoje. Se essa mensagem te tocou, não ignore. A mudança começa com um gesto simples: curtir, se inscrever e continuar essa jornada. Alguém lá fora pode precisar dessa mesma verdade hoje. E você precisa apenas dar o próximo passo. A gente se vê no próximo capítulo.